É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Esse é o episódio número 14, meu nome é André Guasti e minhas saudações alvinegras a todos os ouvintes. No episódio passado fui alertado que eu não mencionei o meu time do coração, Botafogo de Futebol e Regatas, então eu estou aqui corrigindo esse erro gravíssimo, né, desse botafoguense apaixonado que está gravando o podcast com a camisa do Paysandu, mas é em homenagem e respeito ao meu querido amigo e orientador Américo BD, que me presenteou com essa camisa belíssima, e vou dizer que vai ser meu segundo time do coração. Vou começar a assistir os jogos do Paysandu em sua homenagem, BD, vou torcer sempre a favor. Muito obrigado. Menos quando ele jogar com o Botafogo. Em breve a gente se conta na Libertadores. Vamos lá, Américo BD falando, que é um prazer estar de volta com vocês. Depois do episódio 13, cabalístico, vamos agora continuar e tentar fazer de modo mais leve. Eu não estou chacoalhando um todinho, porque o BD num episódio passado aí tomou um todinho aqui no coisa, que é um... E tentando fazer dieta. É isso aí, um shake de whey protein, né? Só para dar uma aliviada na fome aqui. Mas vamos lá, dando prosseguimento ao nosso podcast. Acho que nós não temos nenhum aviso, né, BD, específico aqui para iniciar. Apenas relembrar o e-mail, né? Processo Penal ragnarok@gmail.com e nossas redes sociais, @guasti_André e Américo BD Júnior, Instagram e Twitter. Por favor aí, se quiserem mandar mensagens, críticas, estamos à disposição tanto no e-mail quanto nas nossas redes sociais. E relembrando que nós vamos subir em mais uma plataforma, que é o YouTube, os nossos podcasts do Processo Penal Ragnarok. Tem um canal, né, chamado Processo Penal Ragnarok. Peço que vocês procurem aí para quem tiver interesse no YouTube. A gente pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer e agora também no YouTube. E a gente tem talvez aí um projeto futuro para que a gente faça o podcast em áudio e vídeo, né? Não sei se vai dar certo, né, BD? Que a gente tem preferência pelo anonimato. Isso. Vamos ver como é que vai. Vamos ver se vai se dar certo. E a gente estava no último episódio falando justamente sobre um informativo em teses, número 184 do Superior Tribunal de Justiça, que são algumas interpretações do pacote anticrime, né, da Lei 13.964 de 2019, na legislação penal processual penal. A gente ficou aqui falando das 4 primeiras teses, que tiveram relação especialmente aqui com a lei de execução penal. Até a gente brincou que foi um podcast diferente, porque a gente teve que parar um pouco, né, para explicar tecnicamente algumas questões, já que a execução penal é bem específico, né? Eu dou aula de execução penal, eu sei que muitas vezes a gente tem quando a gente vai explicar esses percentuais... O gráfico ajuda, né? A gente tem ali uma linha do tempo, então, para tá orientando os alunos. É uma situação de execução, ela é bem específica. Eu tenho uma disciplina que eu ministro na pós-graduação, até da Faculdade de Direito de Vitória, que não é uma disciplina, é uma aula, né? Basicamente, que é justamente o pacote anticrime e a lei de execução penal. Então, eu comento todas as alterações do pacote anticrime na lei de execução penal. Então, os alunos têm uma visão bem específica, assim. Pouca gente se especializa em execução penal, né? Uma coisa bem específica, né? Para ser redundante, o né? próprio penal, como dizia um professor meu, né? É igual a primeira namorada. Todo mundo se apaixona e quase ninguém casa, né? A teoria penal é linda, maravilhosa, mas na hora da prática, realmente, que você vê todos os dramas da condição humana.
aí acaba que é complicado. É mais difícil mesmo. Bom, a tese número 5 do Superior Tribunal de Justiça, ou desse jurisprudência em teses, é uma velha conhecida nossa aqui, BD, que vai falar sobre a prisão preventiva no processo penal. Então, a tese número 5, a tese número 6, a tese número 7 e a tese número 8 são teses que dizem respeito à prisão preventiva. Ora, uma questão específica do 316, que é a primeira que nós vamos mencionar, ora, aquela questão referente à decretação ex officio da prisão preventiva, que a gente já falou aqui mais de um episódio, porque envolve uma discussão sobre o sistema acusatório. Aí já foi objeto de bastante análise aqui no nosso podcast. A tese número 5, então, sem maiores delongas, diz o seguinte: o prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal para revisão da prisão preventiva não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. E esse dispositivo, ele tornou-se bastante conhecido, né, BD? Depois de um processo de repercussão no Supremo Tribunal Federal, que foi o famoso caso do André do Rep. Então a gente está aqui justamente para tentar explicar o que aconteceu no caso do André do Rep. A gente vai dar o nosso entendimento, né? Eu já adianto que o meu entendimento ele é um entendimento que coaduna com o que o STJ interpretou, embora ele seja polêmico. Por quê? Porque o dispositivo do código ele é um pouco... não deixa margem para uma interpretação tão ampliativa. Mas eu acho que foi a interpretação, na minha opinião, mais razoável. Veja, nós temos temas muito interessantes aí, que é a discussão de quanto tempo uma pessoa pode ficar presa preventivamente. Você tem países como Portugal que tem uma legislação fixa, passou um dia de acordo com o tipo de crime, aquela pessoa tem que ser posta em liberdade. O Supremo já falava muito em duração razoável da prisão preventiva, mas sem um número cabalístico. Passou um dia, necessariamente o que era ilegal torna-se ilegal. Antes da reforma de 2011, se eu não me engano, falava-se em 81 dias. Depois passou a ser considerado 86 dias por conta do acréscimo dos 5 dias lá. Era a soma dos prazos do rito ordinário. Soma dos prazos do rito ordinário, perfeitamente. Então nós tínhamos aí um prazo para o rito ordinário comum, um prazo para o sumário, um prazo para o rito especial do júri e por aí vai. Tínhamos ali esses prazos, né? Se vocês olharem muito, procurarem a jurisprudência do STJ, vão encontrar muito falando sobre 81 dias ou 86 dias, que é um prazo que a defesa muito se utiliza. Olha, meu cliente já está preso há mais de 81 dias, há mais de 86 dias. E por isso a prisão preventiva passa a ser ilegal. Uma decisão pouco divulgada no Brasil, que eu acabo adotando como parâmetro nas minhas decisões, é uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que entende que nos países onde não tiver um prazo máximo de prisão preventiva, ela seria 2/3 da pena mínima. O 2/3 da pena mínima é um critério, né? Sempre a nossa dificuldade é qual critério. Mas me parece um critério interessante, porque a gente não pode esquecer que a prisão preventiva, na prática, equivale a um regime fechado. E que é difícil depois você Pior do que o regime fechado. Pronto. E você porque não tem... aí para quem... A gente vai falar sobre direito penitenciário mais uma vez, né? O CDP é diferente de uma penitenciária de regime fechado. Em direitos, em obrigações, em muita coisa. Exato. É muito pior do que o regime fechado. Pronto. Então, quando a gente fala em detração, se o cara pegar um semi-aberto, então é uma detração que nunca é um por um, mas na prática ele foi prejudicado. Ele está cumprindo uma parte da pena razoável dele, apesar de que, obviamente, o objetivo da prisão preventiva jamais seja a antecipação de pena, é um critério, assim, divisor de águas, que a população às vezes tem dificuldade de entender como é que ele é preso, como é que ele comete o crime e está em liberdade, mas justamente porque jamais pode ser o critério antecipação de pena como legitimador da preventiva.
Então, essa decisão da Comissão Interamericana, é só colocar no Google, Comissão Interamericana, 2 terços, prisão. Essa aí, eu não conhecia. Eu acho um critério razoável e pouco divulgado mesmo, André. São poucos. O Andrei Borges tem um livro interessante sobre a dissertação de mestrado dele, sobre prisão, que ele cita essa decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E outros autores também citam. Eu acho um parâmetro que o Brasil podia adotar com mais sistematicidade, digamos. Agora, eu acho que isso deveria ser papel do Legislativo, BD. Não, eu também acho. Não criticando, não. Porque Perfeito. eu acho um bom critério para você adotar na sua vara. Em face da omissão, né? Sem dúvida. O ideal era ter expresso. Mas eu acho que o ideal era o Poder Legislativo fixar um prazo. Eu acho que já passou da hora de fixar um prazo para prisão preventiva. Sim. Sinceramente, passou da hora. Até porque fica difícil justificar que processos demorem tanto tempo para chegar perto da pena do próprio crime, né? Uhum. Então a gente precisa trabalhar de modo sistemático e se estruturar. Mas especificamente em relação a 90 dias, isso é mais complicado ainda, né? Porque é um prazo pequeno, esse prazo de revisão. É uma obrigação, quer dizer, será que a situação substancialmente teve uma alteração 90 dias depois? Né? Essa, para mim, que é a grande dificuldade, porque o juiz acaba que repete muitas vezes o fundamento da decisão originária. O que eu queria falar sobre isso? A gente que é juiz criminal, e hoje eu não estou em vara de conhecimento, mas quem é juiz criminal, e eu fiquei numa vara, por exemplo, de entorpecentes, júri entorpecentes crime de trânsito. Crime de trânsito não, mas tráfico e homicídio é o que deixa as pessoas presas mesmo. Então tinha uma quantidade de preso muito grande. E nós sempre tivemos, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, essa obrigação de reavaliar a prisão periodicamente. Sempre. Não era 90 dias, mas sempre o CNJ baixava algumas regulamentações e a gente tinha esse critério. Posso falar de uma maneira geral, o juiz criminal sempre teve essa preocupação, não vou dizer que a realidade de todos 100% é igual, até porque tem vara que não tem juiz, tem todo, né, uma situação que de fato prejudica essa análise global. Mas sempre foi uma preocupação, os processos de réu preso sempre foi uma preocupação do juiz criminal. E é um parênteses importante quanto a isso, né? As pessoas às vezes criticam os juízes criminais, mas a gente fica justamente com aquela angústia da pessoa estar presa. Ninguém tem prazer de ter réu preso em processo, pelo contrário, você quer que o processo ande. Mas você tem toda a dificuldade de estabelecer essa logística, né? O que o Congresso fez, me parece, foi implementar essa obrigação. Me parece não, foi, né? Implementou essa obrigação legal, que era algo que o nosso conselho já nos exigia, até a corregedoria muitas vezes exigia. E não se compreendia, como eu acho que não se compreende mesmo, uma invasão à liberdade jurisdicional, né? Na verdade, não está dizendo para soltar ou para manter preso, está dizendo para reavaliar, porque isso é uma questão importante. Agora, o grande problema disso aqui, a gente vai explicar o caso do André do Rep, mas a gente já leu aqui o que o STJ entendeu, né, interpretou, mas olha o dispositivo do artigo, é o parágrafo único do artigo 316. Diz o parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício, essa parte final que importa, sob pena de tornar a prisão ilegal. O que aconteceu no caso do André do Rep? O André do Rep ele foi julgado, foi sentenciado, estava o processo em grau de recurso. Através de um habeas corpus, né, que chegou à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, à época de relatoria do ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio entendeu, de acordo com a previsão expressa do parágrafo único do artigo 316, como na prisão dele não havia sido reavaliada no prazo de 90 dias determinado pela legislação, ele considerou a prisão ilegal, ou seja, fez uma interpretação mais restrita da parte final do parágrafo único e simplesmente concedeu a liminar para que ele pudesse, obteve uma prisão domiciliar, né, com imposição de tornozeleira eletrônica, e o resultado disso é público, né? É óbvio que eu vou fazer uma crítica à decisão do ministro Marco Aurélio, porque eu discordo dela, mas é uma crítica única e exclusivamente acadêmica.
né? E respeitosa, como a gente sempre faz. Mas o que aconteceu com o André do Rep, até porque é um preso de extrema periculosidade, né? Com envolvimento declarado ou reconhecido com a criminalidade organizada, e ele evidentemente rompeu a tornozeleira eletrônica, se eu não me engano até hoje encontra-se foragido, né? Ou seja, não surtiu efeito a colocação da tornozeleira eletrônica, nem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e talvez por isso que fosse necessária a manutenção da prisão preventiva. Então a discussão desse caso do André do Rep passa sobre a interpretação do parágrafo único do artigo 316. O próprio Supremo depois suspendeu a decisão do ministro Sim. Marco Aurélio, ali uma foi votação, teve né, foi um constrangimento generalizado, né? Porque o Ministério Público, a Procuradoria da República recorreu da decisão do ministro. Agora eu não estou lembrado se foi uma suspensão de segurança. Me perdoe se eu não tô lembrado qual foi o rito utilizado. Eu vou procurar aqui, BD. Eu sei que o ministro Fux, enquanto presidente do STF, suspendeu a decisão e revogou a concessão, revogou a revogação, né, da prisão preventiva e determinou a prisão do André do Rep. Isso gerou um constrangimento muito grande na Suprema Corte, né, visivelmente, porque o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Fux bateram boca na sessão por conta disso. Fato é que, posteriormente, prevaleceu a decisão do ministro Fux de que não seria possível reconhecer a ilegalidade dessa prisão. De novo, é aquilo que eu falei no episódio passado. Não se interpreta o texto jurídico só com o texto. Você tem que olhar os fatos. Esse fato, a intenção do legislador foi colocar em liberdade imediatamente? Foi. O que está escrito é isso? É. Isso é fazer justiça? Não. Perfeitamente. Essa é a questão. É aquilo que eu falei, talvez... Qual é o limite do juiz, qual é o papel do juiz? Vai dizer, olha, cartas ao legislador, problema da sociedade, a intenção foi essa, a sanção, ela pode ser razoável em alguns casos, porque veja, qual é o motivo de você revisar? O motivo de você revisar é você verificar se está ou não está presente. A manutenção dos requisitos. Naquele caso, evidente que estava presente os requisitos. Então, o problema lógico de você sancionar diretamente com a soltura, de tornar ilegal, é que você está dizendo assim, na prática, eu vou transformar o que está presente no que não está. Eu vou dizer, não há necessidade, quando pode existir necessidade. Sim. Então, assim... Claro. Não é uma questão de má vontade dos juízes, de fazer apreciação. Mas olha que isso cria uma logística e isso dificulta também algumas situações. Você gera, não só para o primeiro grau, porque você gera muitas vezes habeas corpus no 91º dia, em que a situação... Criou-se agora a cultura de dizer o seguinte... Tá na lei, mesmo que o juiz faça a revisão, eu já tenho direito a um habeas corpus. Sim. Eu já vou recorrer. E aí... Você tem um processo e vira Gremlin, né? Que joga água, multiplica. Então, se você tiver um processo com, digamos assim, 1 ano de uma pessoa presa, 90 dias, você vai ter miseravelmente aí 4 decisões com 4 habeas corpus do mesmo caso. Então, assim, essa dificuldade tem que fazer a revisão, não tem dúvida. Só que às vezes, muitas vezes, esse que é o ponto que eu acho central nisso. A situação fática não mudou nada. O que você quer dizer apenas agora, principalmente quando é o habeas corpus por excesso de prazo. Não, agora está com muito mais prazo. Mudou 90 dias, mas a partir de quando? Por isso que a gente criticou. Tem que ter um teto. Sim. Tem que ter um teto. O legislador tem que fixar um teto. Nós não estamos negando que tem que ter um teto. Mas uma vez que não tem, a gente fica numa situação... Por isso que eu coloquei os 2 terços da pena mínima. Fica difícil você, em cada caso, ter que dizer como está ou não presente. E mais... De novo, uma incongruência sistêmica, porque ele manda rever de ofício. Isso significa que o juiz está na revisão de ofício prendendo, quando no outro diz que não pode prender. O 311, Por isso que eu, na minha vara, por exemplo, eu peço quando dispositivo é todo contraditório. Quando faltam 10 dias, eu peço para me se manifestar e a defesa. No 80º dia. Uhum. Porque você vai gerar esse problema de a cada 10 da prática o juiz está, ao revisar de ofício... determinando a prisão de ofício. Isso é mais tranquilo quando você tem uma quantidade de presos pequena. Sim, no mundo ideal, né? Você vai lá pro Júri da Serra, que sei lá, tem 400 presos. Estou chutando aqui, pessoal. E uma cidade aqui do Espírito Santo, a gente sabe que tem uma quantidade de presos muito grande, porque é uma vara muito complexa.
Você não consegue fazer essa logística. E você vai ter que soltar todo mundo? Quer dizer, isso gera injustiça, né? A aplicação da lei. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Eu concordo com o BD no ponto em que o legislador pretendeu, de fato, dizer expressamente que, se não avaliado em 90 dias, ele pretendeu colocar um prazo para análise sob pena de ilegalidade. Ponto. E ele quer dizer, não avaliado, solta. E a sanção é essa. É exatamente isso. Só que o problema é que a sanção é desproporcional. Primeiro, aí eu repito o que eu disse no podcast anterior, a lei entrou no mundo jurídico, a intenção do legislador e nada é a mesma coisa. Com perdão de ser muito... Mens legislatores, ela se abstrai, né, da intenção do legislador. É igual os autores se falam, que você tem frases clássicas, né? A palavra pertence metade a quem fala, metade a quem ouve. Sim. Outros falam assim, o autor não disse isso, mas deveria ter dito, porque o que ele escreve não pertence mais a ele. O Woody Allen tem um filme sensacional sobre essa interpretação do que, mas ele não disse isso, não importa o que ele não disse. Ele não quis dizer, mas ele disse, o texto permite, e além até da vontade de quem próprio editou o texto, escreveu o texto, né? Isso é bem interessante tá parecendo frase do Twitter, né, meu? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, né? Também, é claro. Mas esse é o problema de linguagem, né? Lógico. Não tenha dúvida que a linguagem ela é ambígua, vaga, ela gera uma série de dificuldades. No caso aqui, em específico, embora reconheço que essa foi a intenção do legislador, eu acredito que a interpretação do STJ é mais razoável. E no caso do André do Rep, o Supremo recentemente ratificou essa posição. Sim. E decidiu que não implica essa sanção automática, não torna automaticamente legal. No caso do André do Rep, por que eu faço uma crítica à decisão do ministro? Primeiro, que eu não considero ela razoável do ponto de vista processual penal. Porque eu não consigo interpretar uma ilegalidade sem a oportunidade que o juiz sane essa eventual irregularidade. Segundo que, no caso do André do Rep, o juiz já havia sentenciado o processo. Então eu vi muita gente dizendo que a culpa não era do ministro Marco Aurélio, que a culpa era do juiz que decretou a prisão preventiva e não reavaliou a prisão em 90 dias. Então assim, eu não sei se as pessoas falavam isso de má fé, ou falavam isso sem conhecer o sistema processual penal brasileiro e o sistema recursal brasileiro. Na medida em que você sentencia o processo, você só vai reaver, você só vai reavaliar, ou por meio de embargo de declaração, né? Ou se sua sentença for anulada. Porque a partir de um recurso, houve apelação, por exemplo, você não tem mais jurisdição naquele processo. Ainda que a gente fale, se for um processo físico, então, que algumas comarcas ainda possuem, o processo vai para o Tribunal de Justiça, você não tem acesso nem aos autos. Se for um processo eletrônico, você não vai ter acesso a decidir no processo. Então, se o primeiro equívoco de falar que o erro foi do juiz, é um equívoco grave. Por quê? Ainda que o parágrafo único determine que o órgão emissor da decisão deva revisar, ele tem que ser interpretado com base na nossa previsão do sistema recursal. Por quê? O juiz sentenciou o processo, ele não tem mais jurisdição. Ponto. Isso, inclusive, vai puxar uma nova tese do STJ. Segundo, que a crítica é feita, como eu já falei, a interpretar de que a ilegalidade seja automática. Ela não pode ser automática e assim andou muito bem o STJ em dizer, ela não é automática. É claro que você vai pegar um caso seguinte, BD. O cidadão está com a prisão decretada, não houve sentença, tem 1 ano sem reavaliar a prisão, depois da entrada em vigor do pacote anticrime. Aí me parece uma situação que, de fato, seja uma legalidade um pouco mais aparente. Mas ainda assim, eu acho necessário que você se debruce no processo. Aí que é o problema. Porque é o seguinte, aí é uma situação que extrapola, né, em muito o prazo de 90 dias fixado. Mas aí que eu acho que a grande dificuldade é que eu tenho que analisar à luz da Constituição e à luz da súmula vinculante 10. Quer dizer, a sanção está no texto. O juiz pode não reconhecer depois, mas aí tem que declarar a inconstitucionalidade, fazer uma interpretação conforme com redução de texto. É constitucional exigir reavaliar 90 dias, ok, mas a parte final não é. Então o princípio da parcelaridade, como eles falam, que o juiz pode ser só uma parte do artigo inconstitucional. Então na prática, é constitucional
quando fala que é obrigado a reavaliar, e a parte final que exige, que aplica a sanção, não. Então, assim, eu tenho também dificuldade porque passou um ano, mas ainda existe risco para uma vítima, por exemplo. Então, se ainda existe risco para uma vítima... Se o cidadão de dentro do presídio está ameaçando a vítima, se a vítima está tendo que morar escondido porque não pode, e aí? Pronto, o fato de ter passado um ano, é isso que eu estou dizendo, a sanção, ela, digamos assim, você quis obrigar o juiz e achou que a melhor forma era essa. Não, você está atingindo o alvo errado. O alvo, você está atingindo a sociedade por um problema. Você não tem que punir o juiz, porque às vezes, como eu falei, a questão é de estrutura mesmo, nós não temos uma quantidade, mas você não pode prever uma sanção desse tipo. Está descalibrado o sistema quando você vai soltar, se ainda existem os elementos. Porque o objetivo é reavaliar se os elementos estão presentes. Então, estando presente, até porque, veja, na prática você vai fazer essa situação. Então, você solta. E quando é que eu posso prender ele de novo? Se já tiver basta um novo pedido. Então, essa Sim. que é Porque os requisitos estariam presentes, foi uma situação de ilegalidade formal, digamos assim. Concordo, complicado. Por isso que eu falei aqui no podcast passado que o pacote anticrime, a lei 13.964, ela foi muito contraditória e foi muito mal redigida em alguns pontos. Sim, agora foi muito mal redigida em alguns pontos. Isso atrapalha a vida do operador, do juiz criminal, do promotor criminal, do advogado criminalista, do defensor. Isso atrapalha, do policial também. A autoridade policial, não é que não se queira aplicar a lei, mas ela é sistematicamente incongruente. Sim. Ela tem incongruências com princípios e com ela própria. Sem dúvida. E aí, puxa a tese número 6, a primeira tese, então, ela fixa o seguinte, o STJ, olha, a ilegalidade não é automática, certo? Quem deve reavaliar a prisão é quem emitiu a prisão, mas a ilegalidade, ela não é automática. Perfeito. O juiz precisa reavaliar. Na prática, se você ajuiza um HC, interpõe um HC no tribunal, após o prazo de 90 dias, o que a prática acontece? O tribunal vai determinar que o juiz reavalie aquela prisão. E o juiz reavaliando, ele informa ao tribunal que reavaliou. Se ele revogar a prisão preventiva, o HC vai perder o objeto. Se ele mantiver a prisão preventiva, no ponto em que se discute a nulidade pela simples ausência de reavaliação, vai perder o objeto, pode discutir uma outra ilegalidade. E aí você vê como é incongruente sistematicamente também. Duração razoável do processo. Na prática, se petra mandado de segurança ou outra ação, a própria habeas corpus, para que o tribunal obrigue o juiz de primeiro grau a julgar ou obrigue, tem decisões do Supremo obrigando o STJ a julgar. Muito bem. Eu vou dizer o seguinte, então, como você não julgou também automaticamente quem impetrar primeiro que está violado vai ganhar a causa? É a mesma lógica. Lógico. Eu estou aplicando a mesma lógica. Então vai ganhar um mérito? Não tem sentido, porque a sanção não tem sentido com a relação com o fato. O que você tem é que julgar, só isso. Mas não pode ser transformar em ilegalidade. Essa é a questão. Mas também não é meramente decorativo. Né? É isso que eu falei, por exemplo, não vou reavaliar nunca, em nenhum caso. Esse juiz aí é motivo disciplinar, o juiz aí tá querendo realmente. É preciso análise do caso concreto, né? Direito penal, processual penal, para mim, em 90% dos casos, é casuístico. Por isso que a gente fala tanto, a gente tem que fazer um podcast sobre precedentes, porque há tanto uma dificuldade hoje para você reconhecer o precedente no penal, processo penal, pela lógica de que cada crime é um crime, né? Cada processo é um processo. Não que não aconteça no processo civil, é lógico que cada processo é um processo, cada processo é uma vida, mas eu acho mais complicado no direito penal, embora salutar que a gente se reconheça, evidentemente, os entendimentos. Aliás, nós temos essa obrigação, né? Por imperativo Sim. legal e constitucional. Sim, a gente pode discutir, falar no podcast, Sim. escrever artigo, mas na vara se aplica certeza. O que eles decidirem e acabou. A tese número 6, então, complementando, ou seja, não há ilegalidade automática, a tese número 6 foi essa crítica que eu fiz à decisão do ministro Marco Aurélio, do então ministro Marco Aurélio, é que essa revisão periódica, ela não vai se aplicar ao tribunal quando em atuação como órgão revisor. O que significa dizer, grosso modo, é que o juiz sentenciou o processo, em se tratando de um processo em que foi julgado por um juiz de primeiro grau, ou seja, de alguém que não tem foro por prerrogativo de função, sentenciou o processo, esse processo está em grau de recurso, não há necessidade mais
de reavaliar a prisão de 90 em 90 dias. E aí, por vários motivos, essa interpretação do STJ me parece coerente. Primeiro, que o juiz encerra sua jurisdição no processo. Segundo, já existe um decreto condenatório, que aí, evidentemente, nós estaríamos a falar de uma sentença condenatória que manteve a prisão preventiva em sentença, ou seja, manteve a existência dos requisitos. Um capítulo fundamental, né? que a sentença tem, como Dinamarca falava, capítulo da sentença, claro, é um capítulo importante, se vai manter preso, se vai soltar. Com certeza. Então já houve uma análise, e mais, quando você sentencia, quando você profere uma sentença condenatória, há a expedição da guia de execução provisória da pena. Embora a gente não pode falar em execução antecipada da pena enquanto prisão preventiva, mas até em benefício do réu, você emite a guia de execução provisória e ele passa a ter direito, inclusive, de sair dos famosos CDPs e ir para as unidades, as penitenciárias. Eu não posso interpretar o direito do réu em prejuízo dele próprio. Então, perfeitamente. Então, assim... O Supremo tinha súmula sobre isso. Tem uma súmula. 715, 716. Não é súmula vinculante, mas não, tem. Justamente aplicando, o que é muito correto também. Sim. Porque se ele está numa situação provisória, ele seria penalizado 2 vezes, né? Por não ter tido a sua solução do caso com rapidez e ainda não tendo os benefícios da execução penal. E aqui a gente faz a ressalva de que se o tribunal atua como órgão originário, ou seja, se o juiz, por exemplo, que tem foro por prerrogativa de função no tribunal, estiver respondendo a um processo no tribunal, o desembargador relator, e aí eu entendo que não seria o colegiado, seria o relator, teria a obrigação de 90 em 90 dias reavaliar essa prisão preventiva, porque é uma discussão também se não seria do colegiado. Eu acho que não seria razoável exigir essa revisão do colegiado. Eu acho que o relator do caso teria essa obrigação de reavaliar a prisão de 90 em 90 dias. Se o relator tem poderes para prender sozinho... Tem poderes para manutenção. Ele tem poderes para manutenção sozinho. Isso mesmo, para manter sozinho. Perfeito. Então, assim, a discussão sobre o 316 era essa. Eu parabenizo, quem sou eu, né? Mas o STJ pela interpretação, que seguiu a interpretação que o Supremo fez, né? Não só no caso do André do Rep, mas em outras oportunidades que chegou ao Supremo, justamente por considerar que a interpretação é razoável. Né? Olha, não faz sentido você reconhecer uma ilegalidade automática, ainda que essa tenha sido, de fato, a intenção do legislador. Ok? Mais alguma coisa sobre isso, BD? Podemos ir para o próximo. 7 e 8º, as teses número 7 e tese número 8, diz respeito à decretação da prisão preventiva ex officio. A gente já falou isso em pelo menos 2 podcasts inteiros, assim, ou até mais. Nosso primeiro podcast do processo penal Ragnarok foi o sistema acusatório, né? Então a gente fez uma análise aqui sobre a decretação da prisão preventiva de ofício. Aliás, uma análise um pouco até mais aprofundada, mais alargada, digamos assim, porque a gente falou sobre determinação de prova ex officio e determinação de cautelares ex officio. Ou seja, o poder instrutório do juiz e o poder geral de cautela, e o que diz respeito justamente essa tese número 7. Então o que diz ela? Não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em face do que dispõe a lei 13.964 de 2019, mesmo se decorrente da conversão da prisão em flagrante. BD. Respeitosamente, né? Não é a minha posição, mas aplico. Claro. Mas sigo como juiz, não há dúvida quanto a isso. Mas academicamente eu não concordo. Aquilo que a gente falou. Até esse tema, sistema acusatório, o que o juiz pode ou não pode, né? O Damasca tem um autor clássico, e agora o Zilli publicou no livro Justiça Consensual, o professor Marco Zilli, interessante, essa discussão de justiça disputada e justiça consensual. Então, assim... Fala o nome do livro aí, BD, que eu tô sempre com aquela incumbência de anotar. Justiça Consensual, saiu pela Juspod, é uma coletânea de artigos. Você publicou uma foto no grupo esse dia, não foi? Isso. Porque o artigo do professor Marcos Zilli está bem interessante, mostrando 4 tipos de justiça, né? Não só esses 2 de
disputada e consensual, mas também a ideia da justiça restaurativa, a ideia de outras formas que a justiça criminal pode trabalhar e existir. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa discussão de qual é o papel do juiz é toda uma discussão de acordo com que tipo de sistema você quer. Então, assim, eu entendo que a Constituição... Que tipo de sistema que você quer e que tipo de interpretação você dá ao sistema acusatório, né? Porque passa por duas coisas. Eu acho que no Brasil não há dúvida nenhuma, sobretudo depois da Constituição Federal de 88 e depois do pacote anticrime, que nós adotamos o sistema acusatório. Embora o artigo 3º A esteja lá suspenso por decisão do ministro Fux, a gente já chegou a falar sobre isso, eu até citei o Nutt, que dizia que o nosso sistema era misto, né? E ele explica muito bem por que ele defende essa posição, mas eu compreendo que o Brasil adota o sistema acusatório, sem dúvida. Eu acho que agora expressamente. Mas o que daí você interpreta... O que você extrai disso? O que você extrai do sistema acusatório? Nós adotamos um sistema acusatório próximo ao sistema adversarial, que seria o americano e o inglês, né? Ou seja, com menos possibilidade de atuação ex officio do juiz, com restrições maiores, talvez até muitas restrições para atuação ex officio do juiz, ou nós nos aproximamos mais ao sistema alemão, italiano, português, espanhol, e eu acho que é a nossa tradição, e eu acho que o juiz pode agir de ofício de forma equilibrada e limitada. Claro, tudo é fundamentação. Não está se defendendo um juiz perseguidor, um juiz inquisidor, nada disso. Mas, por exemplo, é engraçado que eu vi também recentemente, metáfora. Juiz quer virar parte, o juiz quer jogar o jogo de futebol, o jogo é entre as partes, o juiz não. Aí eu digo assim, eu vou aplicar essa lógica. Vou fazer um parêntese. Você sabe o que eu escuto quando eu discuto isso na rede social? Eu não gosto muito, não, até a hora que eu não aguento. Assim, doutor, faz concurso para MP, só tá na carreira errada. Mas veja. Então, eu escuto isso. Então, deixa eu entender. Tenho que ler isso ainda. Deixa eu entender essa lógica num jogo de futebol. Já que eles usam a metáfora do jogo de futebol para dizer que quem ganha e quem perde. Então, se tiver um pênalti e ninguém reclamar, o juiz não pode marcar o pênalti. Então, se tiver um lance de expulsão, que seria a prisão, digamos assim, você tem que expulsar o jogador. Não, mas ninguém reclamou, então não é mais lance de expulsão. Não teve provocação das partes. Então, se não tiver a provocação das partes, aquilo que está escrito que é para acontecer, não é para acontecer. Se tiver um gol de mão e ninguém reclamar, também o juiz não pode... Não é para anular. Não pode, de ofício, chamar o VAR. Então, essa... Não é metáfora, BD, vou usar isso de aula. Essa que é... Pode deixar que eu vou dar nome aos bois, a autoria. Não, essa que é a questão. Mas mutatis mutandi. Isso, isso aí mesmo. Não é ser protagonista, não é querer virar o dono da bola, não tem nada a ver. As partes jogam, mas vejam, ali você tem a necessidade de que o direito se aplique. Então, essa questão da prisão, como você falou, você tem que pensar na vítima, você tem que pensar na sociedade, você tem que pensar... Não é... É claro que o titular da ação é o MP. Claro que é. Mas, enfim, tá na lei. A nossa lei hoje proíbe. A discussão é se essa lei é constitucional. Essa é a discussão. Por que eu faço coro à crítica do BD? Primeiro, a gente faz uma crítica a essa compreensão de que a impossibilidade da prisão de ofício decorre logicamente do sistema acusatório. Isso é mentira, isso não é verdade. Quem fala isso está errado, eu não tenho como dizer outra coisa. Ela decorre de uma opção legislativa e a gente precisa até certo ponto respeitar a opção legislativa. Então o nosso legislador lá no 311 disse que o juiz, tanto no inquérito quanto no processo, durante a ação penal, para decretar uma prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, precisa de provocação. Isso é expresso. No 282, parágrafo alguma coisa lá que eu não me lembro agora. E no 311. Nós falando de inquérito. Isso então, não mudou nada. Vamos lá. Isso já estava lá. Onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Então nós temos essa compreensão. Ok? Perfeitamente. Vamos respeitar a postura do legislador, que decidiu, não porque adotamos o princípio acusatório, mas sim porque ele quis, né, porque foi uma demanda da sociedade e o Congresso Nacional reflete isso, decidiu restringir a decretação de prisão preventiva para o juiz. E a gente já falou isso em outros episódios, então vou passar bem rapidamente.
muito embora restringiu, o 316 caput permite a decretação de ofício, a redecretação de ofício, se eu posso usar essa expressão, quando o juiz revoga e resolve, quando tem elementos, novamente decretá-la. Expressamente ele fala ex ofício. Se o legislador falasse que era sistema acusatório, ele não falaria, não poderia. Perfeitamente. Na sentença penal condenatória, o 387 fala, o juiz vai manter ou impor a prisão preventiva, ex ofício. Na sentença do júri igualmente. Lá na Lei Maria da Penha, a previsão continua a mesma, tanto no inquérito quanto na ação penal. Isso é uma discussão grande também hoje. O STJ também tem decidido por restringir, que eu acho um equívoco gravíssimo restringir essa atuação do juiz criminal com a vara especializada na Lei Maria da Penha. Acho que as pessoas não compreendem a importância da atuação ex ofício mesmo do juiz na Lei Maria da Penha, comparável, posso dizer, à atuação do juiz da Vara da Infância e Juventude. Acho que as pessoas não têm noção do que significa essa necessidade do juiz agir de ofício e rápido. Isso. Agora, com muito cuidado, essa ideia até do que é de ofício. Recentemente, o STJ deu uma decisão muito interessante do ministro Schietti, que havia o pedido de uma medida cautelar. Sexta turma acompanhou. Isso, e essa medida cautelar era insuficiente. Então o juiz não, vou ter que prender. Sim. Então a gente ia chegar nela lá. Não é mais de ofício. Teve pedido, só que o pedido foi... você vai dizer, mas o juiz teria que esperar o quê? Matar mesmo? Lá. Esperar terminar? Esperar o quê, gente? Houve pedido, mas o pedido era insuficiente. E só uma dúvida, André. No penal, afinal de contas, o que é que vincula a gente? É pedido ou é causa de pedir? Porque você vai me dizer lá que na emendácio libelli é a causa de pedir e não pedido. Então quer dizer que no final do processo não viola sistema acusatório eu julgar de acordo com a causa de pedir. Mas na prisão violaria eu estar vinculado ao pedido. Então pera lá, nós temos que decidir de fato o que é a acusação é de um fato. O pedido é a causa de pedir que justifica a atuação do juiz e não o pedido. Que é a diferença do civil. Com certeza, concordo plenamente. E aqui, o que demandou essa decisão aqui? Aí eu vou me ater até uma régua cronológica aqui. Entrou em vigor o pacote anticrime em janeiro de 2020, ok? O STJ foi instado a se manifestar, o STJ manteve a sua posição do informativo em teses de 2019, ou seja, pouquíssimo tempo antes, dizendo que na conversão era possível a decretação da prisão preventiva, porque o juiz não agia de ofício, o juiz era provocado pela autoridade policial a decidir. O artigo 310, ele é claro, muito claro para mim, em dizer o seguinte, o juiz deverá, fundamentadamente, 1, relaxar a prisão ilegal, 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presente os requisitos, e se revelarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ele não fala assim, condicionada à representação das partes. Não, ele já considera que ele foi provocado. E 3, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Esse dispositivo, ele não se alterou, mesmo com a entrada em vigor do pacote anticrime, na circunstância em que ele determina a providência do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante. Nós tivemos uma alteração sobre a imposição, sobre a previsão expressa da audiência de custódia. Mas as condutas do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, isso não se alterou. Isso não se alterou. Por que o STJ voltou atrás, digamos assim, na sua decisão majoritária da terceira sessão? Por conta de um julgamento, eu acho que expressamente isso, é o julgamento 188888 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Celso de Mello, que foi um dos últimos julgados que o respeitável, né, ministro, e eu gosto muito do ministro Celso de Mello, sempre gostei muito, proferiu, um dos últimos votos que ele proferiu antes da sua aposentadoria, em que o ministro expressamente, e aí evidentemente falou isso em obter dictum, né, dizendo que não havia mais no processo penal o conhecido poder geral de cautela, e que em razão da alteração do 311 isso também teria repercussão na conversão e o juiz não poderia decretar ou converter, né, a prisão preventiva sem provocação das partes. E o STJ reviu essa posição muito expressamente, muito
por causa desse julgado, porque expressamente eles reconheciam isso nos seus votos, e passou a não mais permitir a conversão sem provocação das partes. E aí você tem a tese número 8... Faz uma exceção. Que ela traz uma exceção. Ou seja, repito, de princípio acusatório, nós não estamos falando. Nós não podemos afirmar que a ausência, o agir de ofício, né, a passividade judicial, ela decorre como lógica do sistema acusatório. A tese 8 diz que, eu vou resumir para não ficar lendo, se o juiz decretar de ofício, entre aspas, né, sem provocação, alguma prisão preventiva, e posteriormente o Ministério Público for instado, ou mesmo a autoridade policial, e ratificar ou manifestar concordância com a decretação da prisão preventiva, supre o vício da não observância da legitimidade ativa aí para a decretação, né, da prisão preventiva pelo juiz. É uma convalidação, né? Isso aí. Ou seja, nós teríamos aí uma análise, um contraditório diferido praticamente, né, do Ministério Público ou da autoridade policial, na medida em que o juiz decretaria sem provocação a prisão preventiva e colheria a manifestação posterior. Então, isso é para mim um reconhecimento do próprio STJ, do próprio Superior Tribunal de Justiça, que algumas circunstâncias específicas e especialmente da prática judicial, da prática processual penal, enseja a necessidade do juiz agir rápido, enseja a impossibilidade de você ouvir antes o Ministério Público. Então eu já dei um exemplo desse. Quando você fala, André, e é isso, que é uma opção legislativa, ponto. Eu vou citar, não lembro se eu já tinha citado, só um trecho do Pico e Junot, é um texto muito importante, que ele diz o seguinte: no âmbito do direito comparado e a respeito dos respectivos modernos códigos processuais penais europeus e latino-americanos inspirados no princípio acusatório, se prevê iniciativa probatória do juiz com diversas intensidades. Existem códigos que negam qualquer iniciativa: Bolívia, Chile, Colômbia e Nicarágua. Aqueles que permitem em caráter excepcional: Itália, Peru e Venezuela. E outros que prevêem de um modo geral o poder do juiz: Alemanha, Equador, Holanda e Portugal. Então não é a gente que é chato, cara. É só você olhar o direito comparado. E todos esses sistemas são classificados como acusatório. Como acusatório. Essa questão da convalidação, ela é, assim, é curioso, né? Porque eu vou dizer assim, eu digo assim, eu só acho que é contraditório. Quer dizer, por quê? Porque a gente não pode, se você entende que é uma ilegalidade, você não convalida a ilegalidade. Se é um vício de iniciativa, né? Se era um vício, que até o Supremo aplica naquela questão, né? A sanção do presidente não convalida o vício de iniciativa do processo legislativo, por exemplo. Sim. Então, se tá errado, entendeu? Mas, enfim, de qualquer modo, acaba que é um erro que faz certo, porque eu acho que pode de ofício. Mas é uma discussão, na prática, assim, eu só acho complicado aí vai mais, aí veio a discussão posterior. No julgado, a BD citou, de relatoria do ministro Schietti, deixa eu ver se eu pego esse julgado aqui, que eu tenho ele anotado em algum lugar. O que o ministro Schietti acertadamente afirmou? Olha, o juiz precisa de provocação, não é? É isso que o 311 determina, é isso que o 282, eu não me lembro qual inciso, determina. É necessário que haja provocação. Mas ele não reconhece que o juiz não tem poder geral de cautela, muito pelo contrário. Ele entende que o juiz possui poder geral de cautela e, por ser a parte neutra, por ser a parte imparcial, cabe a ele decidir a melhor medida cautelar do caso em concreto. O RHC é o 145.225 de Roraima, relator aí ministro Rogério Schietti, julgado em 15 de fevereiro de 2022, ou seja, fresquinho. Então, olha só. Bem agora. Deixa eu só explicar o julgado, eu já te passo a palavra. Em resumo, o julgado diz o seguinte: se o Ministério Público, ao requerer ao juiz a imposição de medidas cautelares, qualquer medida cautelar, no caso em concreto, ele requereu medidas cautelares diversas da prisão, ou até medida protetiva de urgência, se eu não estou enganado,
O juiz pode, no caso concreto, impor qualquer medida cautelar que ele compreender mais adequada ao processo, ainda que seja a mais grave, ou seja, a prisão preventiva. Então, o ministro Schietti, reafirmando a existência do poder geral de cautela do juiz, diz o seguinte: basta provocação. Basta provocação. Se provocou para qualquer medida de restrição, o juiz cabe impor qualquer delas. E aí eu abro um último parênteses, BD, porque assim, na prática, quando o Ministério Público, especialmente em audiência de custódia, ele pugna pela liberdade provisória, é muito comum que ele diz o seguinte: pugno pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares que o juízo entender como adequadas. Normalmente, pelo menos na minha prática, é assim que eu vejo a maioria dos pareceres do Ministério Público, né? Então, assim, eu concordo mais uma vez com a decisão do ministro Schietti, com a decisão da sexta turma do STJ. Então, juiz não tem poder geral de cautela. É isso, né? Segundo o ministro Celso de Mello. Perfeito. E se eu tiver, por exemplo, hipoteticamente, um aplicativo, uma rede social que não cumpra decisões judiciais, e eu preciso bloquear esta rede social, que aconteceu semana passada, e depois cumpriram. Beleza, e tinha que... Porque, veja, decisão judicial não é um pedido, decisão judicial não é um favor, gente. Decisão judicial tem que ser cumprida. E ela era reiteradamente descumprida. O juiz faz o quê? Menino feio, por favor, cumpra a decisão? É isso. Quer dizer, você... Poder geral de cautela... Poder geral de cautela serve para cautelar o processo. Eu já disse isso uma vez também, eu acho muito mais fácil compreender para aqueles que entendem que o juiz se contamina com a prova, né? Se ele determina uma produção de prova ex officio, porque ele estaria buscando um resultado a favor ou em prejuízo de alguém. Eu discordo dessa afirmação, mas eu acho muito mais fácil compreender a existência do poder geral de cautela do juiz, porque o fato de eu decretar a prisão preventiva de alguém não vai fazer com que eu condene esse cidadão. Porque pode ser... E o fundamento não é culpado ou inocente? Não é absurdo que uma pessoa esteja, por exemplo, ameaçando uma vítima e a gente chegue ao final do processo compreendendo que ele não cometeu crime ou que não há provas do cometimento do crime. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso resguardar, acautelar o processo, acautelar uma vítima, acautelar uma testemunha. O poder geral de cautela serve para isso. Eu não posso depender da provocação das partes. Eu acho isso... Eu achava que isso era uma compreensão tão lógica que hoje eu discuto e eu sou... há uma seita, né, do princípio acusatório hoje. Veja, nas redes sociais que as pessoas... Retenção de passaporte antes não estava prevista em lei. E era determinada com base no poder geral de cautela. Porque medidas cautelares que não estavam previstas em lei... expressamente eram decretadas. E eu tenho um rol lá de hipótese de prisão domiciliar. Se eu quiser colocar numa prisão domiciliar que não está prevista em lei, é o quê? É poder geral de cautela. Você não pode suspender Telegram e YouTube. O YouTube pode, o particular pode, porque essas redes sociais, elas podem impedir que pessoas escrevam. Elas têm o controle, são elas têm o controle, né? Mas o judiciário não pode. Quando há a prática... Quer dizer, você cria paradoxos no sistema, porque não tem previsão na lei. Tá, cara, mas essa ideia do poder geral de cautela, por isso que eu falo da prisão, etc. O próprio Supremo reconheceu no processo civil, na ADC 4, da lei que falava de tutela antecipada contra a fazenda pública, o próprio Supremo já disse, olha, a tutela antecipada, o poder geral de cautela é íncito a qualquer juiz. Ah, Américo, mas isso é cível. Cara, se é no cível, com muito mais razão no penal. Porque as razões que invocam o poder geral de cautela cível, elas não só subsistem, como são ampliadas, potencializadas no penal. Porque é para proteger a vítima, é para proteger a sociedade. Ela tem um interesse público maior. Então, não tem sentido você admitir que só juiz cível tenha poder geral de cautela. Isto não é Carnelucci querer ser Cinderela, usar o processo penal com as roupas do processo civil. Não tem nada a ver com isso. Isso é um tema fundamental e uma ideia que nós precisamos aprofundar no nosso país, né? A ideia de que o juiz... Então, quando você pega, por exemplo, a ADC 4...
você vai ver... Eu ia passar pro próximo tema, mas eu vou esperar você, BD. Então, assim, para que fique claro, né? A gente precisa, então, mencionar 3 posições do STJ que atualmente estão vigentes e que dão a tônica aqui dessa questão relativa à prisão preventiva sem provocação das partes, ou seja, pelo juiz de ofício. A regra não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício, em face do que dispõe o 311. Mesmo se ela for decorrente de conversão da prisão em flagrante. Ponto. Exceção 1. Se por algum motivo não houver a possibilidade de representação, ou não ter ocorrido representação, e aí seja na conversão da prisão preventiva ou no decorrer da ação penal, é possível a decretação da prisão preventiva sem manifestação, ou seja, sem pedido das partes, desde que haja uma convalidação, seja do Ministério Público, seja da autoridade policial, segundo expressamente prevê a tese número 8 desse informativo em teses. E aí, com base, por último, a terceira posição que se complementa a essas duas anteriormente mencionadas, é aquela do RHC 145-225, da segunda, perdão, tô toda hora falando segunda turma, da sexta turma, que o julgado do STF foi da segunda turma, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, é de que, havendo provocação, ou seja, havendo solicitação para imposição de qualquer medida cautelar, o juiz não estaria vinculado a essa manifestação ministerial e poderia decretar, impor outras medidas cautelares, que não aquelas requeridas pelo Ministério Público, inclusive a imposição da medida cautelar extrema, que seria a prisão preventiva. Ou seja, o requisito de provocação, ele não seria especificamente, a vinculação não seria especialmente com relação ao pedido formulado pelo Ministério Público, mas sim a necessidade, né, de imposição de medidas cautelares. Achou aí, BD? Cara, no internet aqui tá mais lenta do que o atacante do Paysandu, mas a gente vai depois recuperar. Mas enfim, ele fala expressamente isso, de que é insto a qualquer juiz o poder geral de cautela, cara. Quando a Constituição fala nenhuma lesão ou ameaça de lesão escaparado do controle do Poder Judiciário, a Constituição não fala no cível. A Constituição fala nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Ameaça de lesão é o quê? Poder geral de cautela. Essa é a lógica. Essa às vezes eu fico assim, não, porque parece que a gente tá falando mesmo assim, coisa de maluco, em outro planeta. Não se tá falando de arbítrio judicial, você vai controlar a fundamentação. Se aquilo ali tiver pertinência, ok. Se não tiver pertinência, o tribunal revoga. Mas eu não posso simplesmente tolher o juiz num caso concreto de que você precisa especificamente de alguma medida diferente do que está previsto na lei. Isso pode gerar situações até mais graves, que é a prisão do indivíduo. Mas enfim, vamos lá. Corretamente. Eu sempre cito aqui não sei se foi um programa, um seminário, acho que o professor Leonardo Greco, você que me mandou isso uma vez, em que ele usa essa expressão e eu constantemente falo isso, que o juiz ele não pode ficar a reboque do Ministério Público nesse sentido. Ou seja, não é a parte que vai decidir qual a restrição ao direito fundamental adequada ao caso concreto. A Constituição garantiu esse papel ao juiz, ao Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que, bem ou mal, tem a última palavra. É claro que o juiz em si, pelo sistema de controle mútuo, pelo sistema de freios e contrapesos, ele vai ser controlado pelo advogado de defesa, ele vai ser controlado pelo próprio Ministério Público. Então, se ele põe uma medida que o Ministério Público entende inadequada, ele recorre. A parte entende que é inadequada, recorre. Agora, se o juiz ficar vinculado ao que o Ministério Público solicitar, ao que o Ministério Público requerer, você imagina, o Ministério Público requer a concessão de liberdade provisória, o juiz discorda, entende que é necessária a decretação da prisão preventiva, a defesa vai recorrer? Não, o Ministério Público está errado. E às vezes acontece coisas super... E aí eu falo assim, lá na conversão, lá na análise do flagrante, não tem nem previsão para assistente de acusação. Você vai fazer o quê com a vítima? A vítima tem direito de discordar também da decisão do juiz ou da interpretação que o Ministério Público deu.
Ministério Público tem autonomia funcional, mas pera lá. E às vezes acontece essa coisa curiosa, né? No caso da Boate Kiss, por exemplo, o juiz lá de Porto Alegre deu uma decisão super interessante ampliando o prazo de sustentação oral para as partes. Olha, pela complexidade, etc., coisa que o CPC prevê expressamente no 139.4, coisa que o Supremo fez no mensalão, dizendo, olha, 5 dias é pouco prazo para as alegações finais, 1 mês para MP, 1 mês para defesa. Essa necessidade de adaptação. Sim. E foi curioso que Ministério Público e Defesa ambos recorreram ao STJ, ao tribunal e depois ao STJ. O STJ disse, não, o juiz não pode ampliar o prazo. Eu digo, cara, mas essas partes podiam simplesmente não usar o excesso de prazo. Nem precisavam, se elas combinassem, não vamos usar. Eu não sabia que eles tinham recorrido, não. Recorreram e o STJ entendeu que o juiz não poderia ampliar o prazo. Um caso bem curioso. Eu fui de júri tantos anos, eu cansei inclusive eu interpreto isso como uma modalidade. Tudo bem que eu fazia isso muito em concordância com as partes, né? É quase que um negócio jurídico processual, a gente poderia falar. Sim, exato. Mas no meu caso aqui as partes concordavam. Eu me lembro de um júri, quando que eu vi isso a primeira vez? Um xará meu, juiz federal, chamado André Granja. Lembrei até o nome do juiz aqui agora. Ele julgou aquela chacina da gruta lá em Maceió, um negócio horrível que teve lá, em que um deputado federal suplente mandou assassinar a deputada eleita, Ceci Cunha, né? Um caso muito, muito emblemático e conhecido, né? Não é um caso que corre em segredo de justiça. E eu me lembro que durante a sessão os advogados pleitearam isso. Olha, o caso é complexo, são 4 réus, se eu não me engano. Acho que a quantidade de 2 horas e meia é pouco. Vamos estabelecer um outro tempo. E foi feito. Eu achei fantástico, tanto que eu apliquei várias vezes nos processos complexos que eu julgava, às vezes 5, 6 réus, às vezes eram advogados distintos. Você vai estabelecer o quê? 20 minutos para cada um? Não, essa foi a primeira vez que eu vi alguém reclamar por ter mais prazo. Eu já vi muita gente reclamar, mas o cara reclamar porque tem mais é um negócio meio curioso. Mas habeas corpus 703, 912. Habeas corpus 703, 912. Depois habeas corpus 703. 912. Não, STJ. STJ. A interpretação do 477, parágrafo 2º. Né? E a decisão termina dizendo que, não obstante nada, dizendo que as partes reclamavam justamente porque não participaram da decisão judicial que ampliou. E aí a decisão final foi assim. Não é possível ao magistrado da primeira instância fixar prazos diversos, não obstante, nada impede que no início da sessão de julgamento, se tiver acordo entre as partes, seja realizada uma adequação de tempo dos debates, que melhor se ajuste às peculiaridades do caso em questão. Eu fazia com acordo, né? Pra não me chamarem de autoritário. Mas veja, coitado, o juiz foi autoritário por ampliar, Não, eu acho que ele foi razoável. Exato. Não, mas o que eu digo é o seguinte, a máquina às vezes é isso, né? Entra um habeas corpus pra poder... essa questão que a gente fala, que às vezes é muito difícil, né? Mas enfim... Tem um caso, se quiser depois eu trago o número no próximo, tá acabando esse podcast, no próximo eu trago, que houve uma anulação também bem curiosa, sabe, André? Hoje em dia isso não vai mais acontecer porque não tem carta precatória mais, praticamente, né? Com a tendência vai ser tudo videoconferência, mas o processo foi anulado, sabe por quê? Porque a precatória foi cumprida rápida demais. Que isso? Então, assim, é essa coisa que às vezes é meio estranha no nosso país. Quer dizer, você vai anular porque foi rápida demais, mas eu trago isso depois. A gente cita isso no artigo que eu tenho com o professor Gustavo Sena sobre lealdade processual. Já li esse artigo. Citando esse debate, tá? Uma nota de rodapé essa decisão. Uma decisão assim, muito curiosa. Eu não lembro dessa decisão, mas eu já li esse artigo seu, de vocês. É uma legal. loucura. Eu recomendo também. É uma loucura. Então tá, chegamos ao final aí do podcast 14. Um abraço a todos os ouvintes. Saudações alvinegras mais uma vez. Um abraço aqui ao meu amigo BD. Valeu, um abraço a todos. Sigamos com fé, saúde e paz em todos. Saudações bicolores. Abraço. Produção de podcast Fervo Digital.